Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos entrar um pouco mais no assunto contrato de trabalho. Para começar, você sabe qual é a diferença de um contrato de trabalho para um contrato de emprego? Quais são as modalidades de contrato de trabalho? Qual o prazo desses contratos? Quais são aqueles benéficos para o trabalhador e quais são os mais prejudiciais? Quais são os requisitos da lei que devem ser observados em cada um deles? Nós faremos a partir de agora uma série de vídeos acerca desse assunto e se isso te interessa, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e não se esqueça de deixar aqui o seu like. Chega de papo e vamos ao que interessa. O que seria o contrato? Se nós formos analisar no direito civil o que é um contrato, o contrato nada mais é que um instrumento por meio do qual, por acordo de vontades, são criados direitos e obrigações entre duas ou mais partes, e isso dentro dos limites legais. Cabe mencionar que para que um contrato seja válido, é necessário que haja manifestação da vontade das partes. Essas partes devem ser capazes de celebrar esse contrato, ou seja, elas não devem ter nenhum tipo de limitação civil, tem que ser maiores de idade, pessoas que não tenham nenhum tipo de incapacidade. Ok, esse contrato deve prever um objeto que seja lícito, possível, determinado ou determinável. Nós estamos falando aqui de algo real, algo que de fato dê para contratar, dê para acordar. Cabe mencionar que é necessário que o contrato seja amparado pela boa-fé objetiva, que é a lealdade, a honestidade, a transparência de ambas as partes. Por outro lado, é necessário que esse contrato observe os ditames da lei, ou seja, eu só posso contratar, eu só posso dispor aqui de uma celebração de acordo, de vontades, quando isso estiver previsto em lei ou quando isso não for proibido pela lei. Ou seja, há uma supremacia aqui da legislação, da ordem pública, da ordem jurídica. Eu devo observar e ser limitada pela lei. Ou seja, mesmo que as partes num contrato particular possam celebrar aquilo que elas querem, a vontade delas é exposta, é colocada nesse contrato. O fato é que essa vontade não é ilimitada. Ela se restringe pelos ditames da lei. Um dos princípios basilares aqui na celebração de um contrato é que ele atinja a função social, ou seja, um contrato deve se preocupar com a dignidade da pessoa humana. Aquilo que a legislação nacional e internacional prevê acerca dos direitos humanos não podem ser refutados. Outro sim, é necessário que exista um equilíbrio contratual. Ou seja, as partes devem ao mesmo tempo dispor de deveres, obrigações, mas também de direitos. Nós estamos falando aqui de um contrato sinalagmático, em que há uma troca de prejuízos e benefícios entre as partes, ao contrário do que seria um contrato de adesão, em que apenas uma parte impõe à outra aquilo que deve ser observado. Passando essa parte do direito civil, nós entramos de fato no contrato de trabalho, que deve observar, em tese, tudo isso que eu disse aqui. Só que o contrato de trabalho, ele é diferente desse contrato privado, em que as partes realmente estipulam as suas vontades. Por quê? O direito do trabalho restringe, ele limita e muito a celebração de vontades, até mesmo para proteger o trabalhador, que é a parte vulnerável aqui nessa relação. Agora sim, o que seria um contrato de trabalho? Primeiro, você precisa saber que contrato de trabalho é gênero, ou seja, ele está aqui em cima e ele abrange vários outros tipos de contrato. Dentre eles, o mais conhecido, o mais utilizado no nosso sistema é o contrato de emprego. Nós temos ainda o contrato de trabalho temporário, nós temos o contrato de terceirização, de aprendizagem, de estágio, nós temos também o contrato do autônomo, dentre vários outros.
Aqui nós veremos os principais. Quais são os contratos, os tipos de contratos mais utilizados nas relações laborais? A começar pelo contrato de emprego. Esse é o mais conhecido, esse é o mais utilizado. É aquele em que o empregador, detentor da direção, do controle da sua empresa, ele assume todos os riscos da contratação, todos os riscos do empreendimento e ele contrata alguém, geralmente por prazo indeterminado, para que ele preste serviços, para que ele execute atividades, desempenhe tarefas rotineiras no seu local de trabalho. Analisando isso, primeiro nós observamos que o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. O contrato tácito, mas eu vou deixar claro aqui, mesmo que ele seja tácito ou expresso, escrito ou verbal, a anotação na carteira de trabalho deve ser feita. Nós estamos falando aqui de um contrato que é feito simultaneamente com a anotação da carteira de trabalho. Ok, esse contrato pode ser então tácito ou expresso. O contrato tácito é aquele famoso quem cala consente, em que as partes não deixam expressamente claro o que vai ser feito, mas elas vão fazendo ali, o trabalhador vai trabalhando, o empregador vai pagando e assim vai. E eles não falaram nada acerca dos detalhes, não trataram da profundidade. É um contrato tácito. O expresso é aquele em que há, de fato, uma exposição formal do que se requer nesse contrato e, do outro lado, há um aceite formal, ou seja, o empregador deixa claro aquilo que ele quer na sua empresa e o trabalhador deixa claro também que ele aceita aquelas condições que foram firmadas. Por outro lado, nós temos o contrato verbal e o contrato expresso. Veja só, no direito do trabalho não se exige uma formalidade para um contrato de trabalho. Se as anotações básicas foram feitas na carteira de trabalho, se foram feitas no e-social, não há aqui que se falar em um contrato mais formal, em que pese algumas modalidades exigirem o contrato escrito. Veja que, de um modo geral, o contrato de trabalho pode ser verbal. Você faz as principais anotações ali na carteira de trabalho e, fora isso, é pactuado ali de boca o que se quer para aquele trabalho. Por outro lado, nós temos o contrato escrito. Esse é sempre o mais seguro para o empregado e para o empregador também, pois se numa eventual ação trabalhista o empregado declarar que foi contratado algo, o empregador tem a prova em suas mãos de que o que foi de fato estipulado é aquilo que está escrito e assinado pelo empregado. Então, o contrato escrito é sempre mais seguro, é sempre o mais aconselhável. Veja aqui, esse contrato escrito, por exemplo, é obrigatório para contratos de aprendizagem, para contrato de trabalho temporário, dentre outros. Mas aí você me pergunta, como eu vou saber se determinado contrato exige de fato a forma escrita ou não? Isso geralmente vem estipulado na própria lei específica para aquela contratação. Por exemplo, o contrato do trabalho temporário. Ali está disposto que o contrato deve ser por escrito, assim como acontece também no contrato de aprendizagem. Além disso, nós temos a relação do tempo. Por quanto tempo esse contrato vai viger na ordem jurídica? A regra é que o contrato seja por prazo, por tempo indeterminado, para que seja observado o princípio da continuidade do emprego, de acordo com a súmula 212 do TST. Nós temos ainda o contrato por prazo determinado e o contrato, agora com a reforma trabalhista, intermitente. Nós vamos entrar pouco a pouco em cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre o contrato de trabalho, ou melhor, o contrato de emprego por tempo indeterminado. A CLT, ali nos artigos 2º e 3º, trazem os requisitos de um contrato de emprego, que é o contrato mais usual. Aqui no contrato de emprego, nós temos dois polos. A parte contratante, o empregador, e a parte que será contratada, o empregado. Cabe dizer que aqui nós vamos estar diante do requisito da pessoalidade e / pessoa física. Por quê? Um contrato de emprego não pode ser celebrado com pessoa jurídica.
O empregado será sempre pessoa física. É aquele contratado que deve desempenhar as atividades. E aqui a pessoalidade é exatamente isso. Esse empregado não pode ser substituído por qualquer pessoa. Veja que a sua substituição vai se dar apenas de modo excepcional. Por exemplo, quando ele sai de férias, quando ele sai de licença, aí esse empregado pode utilizar uma outra mão de obra até indicada pelo próprio empregado para que ele fique na sua função pelo tempo que durar a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho. Veja que a pessoalidade diz respeito à confiança, ou seja, o empregador admite o empregado, lida com ele, o processo seletivo é feito com ele, o treinamento é feito com ele, a experiência é feita com ele. Por isso, se espera que ele permaneça nessa empresa, que ele permaneça nessa função. Aqui nós estamos falando então de um contrato pessoal, é intuito persone, é com aquela pessoa em especial. Outro requisito é que existe aqui a subordinação. Cabe dizer que é a subordinação jurídica. Por quê? Pode ser numa excepcional situação que esse empregado disponha talvez de condições econômicas melhores do que o próprio empregador. Então aqui nós não estaríamos diante de uma subordinação financeira. Então o empregador, ele dá as ordens, ele dá as diretrizes, ele dá as normas que devem ser cumpridas e esse empregado se sujeita a isso, se subordina a essa direção do empregador. Nós temos também a onerosidade, porque o contrato de trabalho ele não é gratuito. O trabalhador, ele trabalha, ele cede a sua força de trabalho, ele cede a sua mão de obra em troca de uma contraprestação, que seria o salário. Nós estamos falando aqui, então, de onerosidade. Nós temos ainda a não eventualidade. Ou seja, num contrato de emprego, esse trabalhador vai estar ali rotineiramente, costumeiramente, efetuando as mesmas atividades, nos mesmos horários, do mesmo jeitinho que foi contratado. Parte da doutrina ainda traz um outro requisito, que seria a alteridade. De acordo com esse requisito, quem corre os riscos da empresa, todos eles, é o empregador. Ele que responde por todos os danos, por todos os prejuízos que talvez esse empregado possa ocasionar durante a prestação de trabalho. É ele que responde por todos os prejuízos, todos os riscos econômicos, financeiros, fiscais, previdenciários dessa empresa. Então, a alteridade seria também um outro requisito. Passando essa parte, você deve saber que esse contrato que eu disse aqui é a regra. E também que o tempo indeterminado é o que deve ser observado. Ou seja, você contrata alguém, você é contratado com uma data específica, sem saber quando esse contrato vai terminar. Não existe aqui uma previsão final para o contrato por tempo indeterminado, é exatamente isso. Há uma indeterminação no tempo, não se tem uma certeza de quando esse contrato vai terminar. E isso é o ideal, porque com base nessa indeterminação do tempo, que o trabalhador, ele adquire uma certa segurança financeira, porque ele sabe que ele pode fazer um compromisso aqui, outro compromisso ali, sabendo que ele terá uma fonte de renda, ele terá como subsidiar a si mesmo e a sua família por um tempo que não tem previsão de término. Bem, essas informações são as informações gerais sobre contratos de trabalho, contrato de emprego por tempo determinado e indeterminado. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações para ficar informado acerca de tudo que acontece no mundo trabalhista. Até lá!